Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom, o assunto da aula de hoje é a respeito sobre imperialismo ou neocolonialismo. Bom, esse assunto ele está relacionado à dominação, econômica e política e de certa forma cultural dos países europeus em relação aos países do continente africano e do continente asiático, certo? Bom, essa dominação ela vai ocorrer durante o século XIX, após ali a expansão industrial que ocorre na Europa devido às revoluções industriais que são iniciadas dentro do território inglês e pouco a pouco vão estar influenciando e vão estar se desenvolvendo, melhor dizendo, em outras áreas da Europa. Dentro desse contexto, os países europeus eles vão alegar que eles são mais desenvolvidos culturalmente e tecnologicamente e vão, dentro desse argumento, alegar que eles vão trazer o bem para as localidades que eles vão estar dominando tanto na África quanto na Ásia. Bom, mas antes da gente entrar dentro desse conteúdo, dentro dessa explicação mais destrinchada, é necessário vocês entenderem o sentido de cada uma dessas palavras. Neocolonialismo significa o quê? Novo, ou nova colonização. Nova colonização por quê? Lá no início da Idade Moderna, nós temos ali a descoberta do Novo Mundo, as grandes navegações e diversos países europeus vão estar dominando determinadas áreas, principalmente na América e no continente africano, com alguns toques de dominação também no continente asiático. Os países protagonistas lá na colonização eram os países de Portugal e Espanha. E o processo de dominação ele se dava de que maneira? Eu sou o dono da terra e as pessoas daquela terra elas devem obediência ao meu país, pronto, e acabou. Dentro desse processo de neocolonização, muitas das vezes as potências europeias chegavam nessas determinadas áreas, introduzindo ali argumentos de que eles eram superiores e eles estavam trazendo ali melhorias para aquela localidade. Pouco a pouco esses países foram tomando conta ali, influenciando nas políticas locais e através dessas influências nas políticas locais conseguindo monopolizar as relações econômicas dentro dessas áreas. Esse monopólio, ele passava pelo quê? Ele passava pela questão de dominar a matéria-prima e ao mesmo tempo contratar uma mão de obra barata. Então o trabalho nessas localidades ele era assalariado, ele não era um trabalho escravo. Porém esse trabalho assalariado ele era muito mal remunerado. E o indivíduo que trabalhava na empresa europeia, por exemplo, vamos colocar a região da Índia. O cara trabalhava na empresa europeia e recebia um salário miserável. Esse salário miserável não era suficiente para o cara comprar, às vezes, o próprio produto fabricado pela empresa, certo? Então, isso aumentava bastante ali uma desigualdade entre as potências europeias e essas localidades na África e na Ásia, certo? O outro nome que é citado dentro do início da nossa videoaula é o imperialismo. Bom, por que imperialismo? Porque esses países eles vão dominar, de certa forma, vários povos, certo? Quando eu expliquei o que é império para vocês, eu disse justamente isso, O império não necessariamente é uma monarquia, é um reino. Ele pode ser uma república, ele pode ser qualquer modelo de poder. O conceito-chave para entender império é quando uma determinada localidade domina várias outras. Os países europeus que vão mais dominar localidades vão ser a Inglaterra, a França,
nós temos também Bélgica, Rússia, a Alemanha e a Itália não participam inicialmente desse processo porque, como a gente já viu nas aulas, tanto a Alemanha quanto a Itália ainda não tinham se unificado. E essa não unificação vai ser ali um dos motivos pelos quais os países, depois de formado, né, no caso a Alemanha e a Itália, vão estar ali indignados com a divisão que foi feita pelos outros países que já eram unificados antes da partilha, né, desses territórios. A partilha mais, assim, de certa forma, clara que nós temos, que os países europeus chegaram e demarcaram certinho as terras, é a partilha da África. Se a gente pegar o mapa do continente africano, ele é todo retalhado em linhas retas. Isso significa o quê? Que essa divisão não foi feita, né, de acordo ali com as diferenças culturais históricas dos povos que habitavam o continente africano, e sim os interesses da galera da Europa. Essa divisão ela foi feita na Conferência de Berlim, certo? Em 1885. Porém, o processo de exploração ele já tinha sido iniciado. Além desses países europeus, nós temos também os Estados Unidos, de certa forma, querendo, né, abocanhar algumas áreas ali, né, na África e na Ásia, principalmente na Ásia, certo? E a partilha da África, voltando nessa questão da divisão do território, ela é extremamente complicada para, né, as próximas gerações dentro do continente africano, já que culturas que não tinham relação estariam, né, habitando o mesmo local, né, nações que tinham, né, inimizades entre si estavam ali morando, né, de certa forma habitando o mesmo estado, certo? Recursos que antes eram de uma determinada população passaram a ser, né, dominados por outra população. Então as guerras e a miséria e a fome que vão ocorrer, né, no continente africano, que são tão bem explorados pela mídia hoje em dia, né, isso quando abordam, né, a África, né, o pessoal aborda só essa face. E essa face que é mostrada pela mídia, ela não é fruto ali de uma má gestão dos próprios habitantes do continente africano, e sim, né, um conjunto de ações que foram feitas por pessoas que eram de outros locais, principalmente da Europa, certo? Para citar aí as questões ali de dominação dentro da neocolonização e do imperialismo, um dos casos mais, assim, horripilantes são o caso ali do Congo belga. O Congo belga, né, o Congo, melhor dizendo, ele vai ser comprado pelo rei belga, e as situações que vão ocorrer dentro do Congo belga são extremamente bizarras. Se vocês tiverem interesse, pesquisem na internet e vocês vão entender, né? Corte de membro, né, no caso membro superior, né, corte de mão, escravização infantil, tudo, né, que tem de mais abominável aconteceu ali no Congo belga, certo? Além dos europeus interferirem, né, na cultura e na vivência dos povos no continente africano, eles também vão interferir na vida dos asiáticos. A China ela vai passar ali por um processo, né, das chamadas guerras do ópio, onde a população chinesa vai estar anestesiada devido ali a uma venda, né, exagerada por parte dos ingleses para a população. Eles vão anular a população e aí dominar a população chinesa. Nós temos também o caso da Índia, certo? Que tinha uma cultura totalmente diferente da ocidental, e essa cultura vai ser desrespeitada a partir do momento que, né, elementos sagrados como a vaca não vão ser respeitados pelos ingleses. Então, essas ações elas vão gerar muitas consequências. Esse desrespeito às culturas dessas localidades vai ser extremamente devastador, certo? Vai causar muitas mortes e muitos prejuízos no futuro, certo, galera?
Bom, para fechar o assunto dessa aula, como que aquele discurso de superioridade, né, dos europeus colava? Eles alegavam que, né, eles eram mais desenvolvidos. Mas como que eles alegavam isso? Bom, durante ali o século XIX, né, o darwinismo que vocês conhecem em biologia, ele passou a ser aplicado na esfera das ciências humanas, das ciências sociais. E isso vai ser extremamente devastador. Por quê? No campo da biologia, a teoria da evolução, a teoria das espécies, criada pelo Darwin, ela é extremamente genial, ela funciona. Dá para tu entender a questão da adaptação dos animais e tal, de acordo com o ambiente. Porém, quando você traz isso para a questão cultural, para a questão da divisão entre as nações, entre as culturas, entre as pessoas, isso já perde totalmente o sentido. Porém, os sociólogos, os historiadores da época, entre outros, né, cientistas da época, eles vão alegar que existia uma tabela de evolução entre as sociedades. Eles vão colocar, né, o índio no estágio inferior, o negro no estágio também inferior e os europeus, né, os brancos, no topo ali, né, dessa escadinha, certo? E eles vão traçar também, depois, questões ali dos tipos físicos, né, de acordo com o crânio, nariz, uma verdadeira baboseira hoje em dia, né? Mas isso era muito aceito na época. E isso era um argumento, né, de certa forma, que funcionava muito para a questão da dominação dos europeus em relação a essas outras áreas, certo? Bom, galera, espero que vocês tenham entendido os assuntos abordados na aula de hoje e, né, acompanhe o roteiro de estudos e até a próxima.